Fui ordenada a treinar 108 celebridades de topo do país, porque o governo decidiu acabar com a cultura doentia de homens afeminados no entretenimento. Deixe os jovens do país do dragão verem o que é um verdadeiro homem, a espinha dorsal da nação. Portanto, eles trouxeram essas celebridades para o exército sob a forma de um reality show. Mas quando você estava prestes a lidar com essa multidão de rapazes efeminados e cheios de maquiagem, você viu sua esposa, a atriz principal com quem você estava casado em segredo por 5 anos, no meio da multidão. Quando seus olhos se encontraram, seus olhos eram profundos como o mar, cheios de tantas emoções que apenas Shen Ouvei podia entender. Ela conhecia suas dificuldades e sacrificou seu lar pela família de todos. Você entendia o sofrimento dela, afinal, vocês só conseguiam trocar cartas durante 5 anos em que estiveram separados. Com esse pensamento, você rapidamente abaixou a cabeça, escondendo o pânico nos seus olhos, mas seu coração disparou freneticamente, quase saltando do seu peito. Nesse momento, uma voz dissonante soou. Relatório, comandante. Huianji deu um passo à frente, dizendo com uma arrogância presunçosa. Está tão quente hoje, você não deveria nos mandar para o dormitório primeiro? Du Ziten apressou-se a concordar. Sim, se continuarmos a nos expor ao sol, vamos ter insolação. Biuntao também acrescentou fracamente. O spray de protetor solar dele está quase acabando. Messi Wang ajustou os óculos. Eu exijo um quarto individual. Tem que ter ar-condicionado e água quente. A celebridade feminina Xixu foi ainda mais direta. Eu quero uma suíte. O quarto deve ter uma banheira. Minha pele precisa de banho de leite todos os dias para se manter. Ao ouvir isso, houve um alvoroço. Até os soldados de guarda ao lado estremeceram. As mensagens na transmissão ao vivo explodiram. O que eu acabei de ouvir? Banho de leite? Por que ela não pediu uma piscina? Isso está realmente chocante. Essas pessoas sabem onde estão. Este é um acampamento militar. Vocês acham que é um hotel de férias? Diante de uma série de pedidos inacreditáveis. Você não ficou bravo, mas disse calmamente, é por causa do calor. Então você não está confortável, certo? Huianji assentiu com uma postura orgulhosa. Entendo. O calor é de fato um problema. Sua voz continha um tom de concordância. Eu vou resolver isso. Com isso, você se virou e gritou para trás. Li Ermil, um soldado com pele escura e uma aparência um tanto desajeitada correu. Você disse algo em seu ouvido. Li Ermil ficou atordoado no início. Em seguida, com um olhar estranho, correram para o alojamento. Vendo isso, Huianji deu um sorriso orgulhoso para trás, como se dissesse, vejam. Irmão, resolvi. Du Ziten imediatamente levantou o polegar. Irmão Jie. Você é incrível. Biuntao também se apressou em bajular. Sim, irmão Jie. No futuro, no programa, todos nós contaremos com você. Não demorou muito para Li Ermil correr de volta, mas ele estava carregando algo assustadoramente grosso em seu ombro. Era uma mangueira de alta pressão de água incrivelmente pesada, como uma piton adormecida no ombro de Li Ermil. Ao ver isso, os olhos do velho artista Zan na equipe se contraíram repentinamente. Ele imediatamente entendeu o que estava prestes a acontecer. Huianji também ficou surpreso por um momento. Ele perguntou confuso, oficial, vamos lavar o rosto. Para refrescar, você deu um sorriso irônico e disse, você acertou apenas metade. Eu vou deixar vocês se refrescarem de dentro para fora. Assim que as palavras caíram, você acenou com as mãos. Com uma voz poderosa, Shen chamem, Gong Jian. Conectem a mangueira de água. Sim, outros 2 instrutores bem postados imediatamente saíram. Rapidamente conectaram a mangueira de água. Vendo isso, o sorriso no rosto de Huianji congelou. Oficial, o que você pretende fazer? Você não o ignorou, mas para os 3 instrutores, lentamente, fez um gesto de corte para baixo. Splash! A mangueira grossa foi instantaneamente preenchida com água de alta pressão. Como um dragão furioso, esticou seu corpo vigorosamente. As estrelas entraram em pânico completamente. Huianji também percebeu algo e gritou, você ousa. Meu pai é do grupo Fu. Infelizmente, antes que Huianji pudesse terminar de falar, o dragão branco grosso de água, com o poder de derrubar montanhas e mares, o jogou para longe. Em seguida, o dragão de água, como uma onda furiosa, jorrou sem hesitação em todas as estrelas presentes. O local se transformou em um pandemônio. As estrelas masculinas instintivamente cobriram a cabeça e fugiram, apenas para se descobrir cercadas por uma parede invisível de água. As estrelas femininas gritaram.
Elas não tinham medo de mais nada, mas suas roupas de alta costura ficariam sujas e não poderiam mais ser usadas. As legendas na sala de transmissão explodiram neste momento. Uau, eles realmente estão borrifando. Este instrutor não dá nenhuma cara mesmo. Fez bem. Já não gostava daquele Fuyanji. Deixem ele se exibir. Em forte contraste, o professor Zhang, desde o momento em que o fluxo de água o atingiu. Ele manteve uma postura militar padrão, com o olhar fixo para frente. A água molhou seu cabelo. Mas ele era como um pinheiro enraizado no chão, imóvel. E as poucas estrelas femininas ao lado dele. Embora desajeitada, ela não se moveu um centímetro. Shen Ouvei estava olhando para você. Havia dúvida em seus olhos, incompreensão, mas mais orgulho. Este é o homem que minha velha mãe escolheu. Tão bonito. No caos. Os olhos do diretor Wutong brilhavam de excitação. Todos os ângulos de câmera, foquei nele. Eu quero close UPS. Os cinegrafistas, que ainda estavam hesitantes, ouviram a ordem e imediatamente correram com suas câmeras. As lentes escuras pareciam uma fileira de canos de armas frios, virados para as estrelas em fuga de todos os lados. Ao ver as câmeras, os passos das estrelas congelaram instantaneamente. As lentes eram correntes invisíveis amarradas em seus pescoços. Eles não queriam ter suas imagens destruídas. A mangueira de água rugiu por 3 minutos inteiros. Você levantou lentamente a mão. O mundo pareceu ficar em silêncio instantaneamente. Apenas o som de água gotejando e a respiração pesada de todos. Você deu um passo à frente da equipe. Seu olhar varreu cada pessoa presente. E então? Está mais fresco agora? Silêncio total. Ninguém se atreveu a responder. Vergonha e frio, misturados com várias emoções, fizeram suas gargantas parecerem bloqueadas. Neste momento, uma voz clara e forte quebrou o silêncio. Relatório. Era o professor Zhang. Ele ainda estava em pé reto. Um traço de admiração brilhou em seus olhos. Relatório, instrutor. O professor Zhang ergueu a cabeça, sua voz ressoando alto. Muito refrescante. Você assentiu com satisfação. Muito bom. Voltem para a formação. Mas neste momento, uma voz reprimindo a raiva saiu da equipe. Não estou convencido. Huyanji, que foi encharcado como um pato, saiu da equipe com um rosto pálido. Você tem que me dar uma explicação. Estamos aqui para o programa, não para sermos prisioneiros. Explicação. Você olhou para ele com um rosto calmo. Foi você quem disse isso. Está muito quente e quero ficar mais fresco. Eu te satisfiz. Você tem mais alguma reclamação? Fuyanji rosnou com os dentes cerrados. Eu vou reclamar de você. Você assentiu. Apontou para um prédio de escritórios não muito longe. Meu escritório fica no 3º andar. Há caneta e papel lá. Você pode escrever uma carta de reclamação. Com isso, os cantos de sua boca se curvaram em um arco gelado. Escreveu. Lembre-se de me entregar pessoalmente. Eu vou cuidar disso. Duzitem, no fundo da equipe, não conseguiu conter e riu diretamente. Seu olhar instantaneamente ficou afiado como uma faca. Ele varreu abruptamente. Quem está rindo? O sorriso no rosto de Duzitem congelou instantaneamente, e ele saiu tremendo. Sim, sou eu. 77 Você o assustou, disse ele, palavra por palavra, sem flexões. 78 Imediatamente, agora. Sem flexões para 79 Para um artista mimado, isso não era nada menos que tortura, mas ele ousava não resistir. A cada descida, 80 suas palmas afundavam na água lamacenta misturada com areia, a dor enviando ondas de picadas. Tire o olhar de Duzitem 81 e percorra todos os presentes. Desde o primeiro segundo em que você entrou aqui, sua identidade é apenas uma, 82 e essa é recruta. Aqui, o que eu digo é a regra. 83 Quem não obedecer será punido. Essas 100 flexões são apenas o começo. 84 Porque a seguir vocês experimentarão treinamento, punições e humilhações mais e mais profundas. 85 Até que me satisfaçam. Dito isso, você se virou para Shen Xiaoming. Organize a formação. 86 Sim. Shen Xiaoming imediatamente avançou e começou a comandar esse grupo desordenado de artistas. 87 Gong Jian veio até você e disse em voz baixa, chefe, 88 Isso não é muito precipitado? E se você assustar as pessoas? Seus olhos estavam fixos na formação. 89 Você e eu sabemos que o público lá fora sabe muito pouco sobre nosso uniforme militar. Eles acham que vestir o uniforme militar, 90 correr alguns 5 quilômetros e gritar alguns slogans é ser um soldado? Eu quero que eles saibam o que é disciplina real, 91 o que é um exército de verdade.
Gonjian ficou em silêncio. Ele naturalmente entendia o que você queria dizer. 92, mas seria possível transformar essas estrelas mimadas em verdadeiros soldados? Você não deu mais explicações. 93, vendo que a formação estava em ordem, continuou a ordenar. Vocês viram as caixas atrás de vocês. 94, todos se viraram e viram dois tipos de caixas colocadas não muito longe. Um era preto, 95 caixas pretas, para guardar seus bens não essenciais desordenados. Caixas brancas, 96 para guardar seus artigos de higiene pessoal e roupas para trocar. Agora, vocês terão 5 minutos para reorganizar a bagagem. 5 minutos depois, 97 todas as caixas pretas serão entregues e guardadas uniformemente. Ao ouvir isso, os artistas ficaram completamente chocados. 98 está de brincadeira? As malas deles não estão cheias? 5 minutos não são suficientes? 99 Os mais perturbados foram as atrizes do outro lado. Quando ouviram que a maquiagem também seria entregue, o rosto de algumas jovens atrizes ficou instantaneamente pálido. Sem não acredito, a maquiagem também será recolhida? Então o que faremos? Você o assustou, disse ele, palavra por palavra, sem flexões. Imediatamente, agora, sem flexões para um artista mimado, era nada menos que tortura, mas ele ousava não resistir. A cada descida, suas palmas afundavam na água lamacenta misturada com areia, a dor enviando ondas de picadas. Tire o olhar de dos itens e percorra todos os presentes. Desde o primeiro segundo em que você entrou aqui, sua identidade é apenas uma. E essa é recruta. Aqui, o que eu digo é a regra. Quem não obedecer será punido. Essas 100 flexões são apenas o começo. Porque a seguir vocês experimentarão treinamento, punições e humilhações mais e mais profundas. Até que me satisfaçam. Dito isso, você se virou para Shen Shamin, organize a formação. Shen Shamin imediatamente avançou e começou a comandar esse grupo desordenado de artistas. 87 Gonjian veio até você e disse em voz baixa, chefe. 88 Isso não é muito precipitado? E se você assustar as pessoas? Seus olhos estavam fixos na formação. 89 Você e eu sabemos que o público lá fora sabe muito pouco sobre nosso uniforme militar. Eles acham que vestir o uniforme militar, 90 correr alguns 5 quilômetros e gritar alguns slogans é ser um soldado. Eu quero que eles saibam o que é disciplina real, 91 o que é um exército de verdade. Gonjian ficou em silêncio, ele naturalmente entendia o que você queria dizer. 92 Mas é possível transformar essas estrelas mimadas em verdadeiros soldados, isso é possível. Você não deu mais explicações. 93 Vendo que a formação estava em ordem, continuou a ordenar. Vocês viram as caixas atrás de vocês. 94 Todos se viraram e viram dois tipos de caixas colocadas não muito longe, uma era preta. 95 caixas pretas, para guardar seus bens não essenciais desordenados. Caixas brancas. Gonjian veio até você e disse em voz baixa, chefe. Isso não é muito precipitado? E se você assustar as pessoas? Seus olhos estavam fixos na formação. Você e eu sabemos que o público lá fora sabe muito pouco sobre nosso uniforme militar. Eles acham que vestir o uniforme militar, 90 correr alguns 5 quilômetros e gritar alguns slogans é ser um soldado? Eu quero que eles saibam o que é disciplina real. Correr alguns 5 quilômetros e gritar alguns slogans é ser um soldado? Eu quero que eles saibam o que é a verdadeira disciplina. O que é um exército de verdade? Gonjian ficou em silêncio. Ele naturalmente entendia o que você queria dizer. Mas é possível transformar essas estrelas mimadas em verdadeiros soldados? Você não deu mais explicações. Vendo que a formação estava em ordem, continuou a ordenar. Vocês viram as caixas atrás de vocês? Todos se viraram e viram dois tipos de caixas colocadas não muito longe, uma era preta. Caixas pretas, para guardar seus bens não essenciais desordenados, caixas brancas. Para guardar seus artigos de higiene pessoal e roupas para trocar. Agora, vocês terão 5 minutos para reorganizar a bagagem, 5 minutos depois. Todas as caixas pretas serão entregues e guardadas uniformemente. Ao ouvir isso, os artistas ficaram completamente chocados. Está de brincadeira, as malas deles não estão cheias? 5 minutos não são suficientes? As mais perturbadas foram as atrizes do outro lado. Quando ouviram que a maquiagem também seria entregue, o rosto de algumas jovens atrizes ficou instantaneamente pálido. Não acredito. A maquiagem também será recolhida? Então o que faremos nas filmagens? Diretor, não posso aparecer sem maquiagem. Equipe do programa, isso não é o que combinamos. Em comparação com o colapso delas,
Shen Youvei parece muito calma, com um sorriso confiante no rosto. O tempo passa 1 minuto a 1 minuto. Apenas organizar e entregar esses itens proibidos levou quase meia hora. No campo de treinamento, Shen Xiaomin olhou para o relógio militar em seu pulso, suas sobrancelhas franzidas em um nó. A lentidão dessas estrelas já excedeu gravemente suas expectativas. Sua paciência finalmente se esgotou. Shen Xiaomin respirou fundo e gritou, todos. Um rugido fez o campo de treinamento barulhento ficar instantaneamente silencioso. Todos os movimentos pararam. Todos olharam para ele em uníssono. Peguem as caixas à direita e corram para os dormitórios. Agora! Shen Xiaomin, com voz trovejante, deu a ordem. Todos como que despertaram de um sonho e correram para os dormitórios. O prédio dos dormitórios logo chegou. Shen Xiaomin apontou para o andar de cima e anunciou com uma expressão impassível. O segundo e o terceiro andar são dormitórios masculinos. Quarto andar, dormitórios femininos. Dispensados! Assim que as palavras caíram, as estrelas femininas explodiram como um barril de dinamite aceso. Uma estrela feminina gritou. O quê? Vamos morar no mesmo prédio que os homens? Isso não pode ser. Isso não é inconveniente, disse outra estrela feminina com raiva. É isso mesmo. Como faremos para lavar e ir ao banheiro? Sem privacidade nenhuma. Eu não concordo. Temos que nos mudar para outro prédio. Nesse momento, uma voz fria veio de trás da multidão. O que estão fazendo? Você franziu a testa e se aproximou. Du Qian, com um queixo erguido. Ela disse com razão. Relatório, instrutor. Nós, atrizes, não podemos morar no mesmo prédio que os atores. Seu olhar pousou nela, sem flutuação emocional. Razão. Inconveniente. Não gosto, não aceito. Du Qian disse os quatro não em uma respiração, cheia de ímpeto. Nós, garotas, precisamos de privacidade. Morar no mesmo prédio que os homens. Como nossa privacidade será garantida? Ela enfatizou especialmente as palavras privacidade. Você a encarou e disse palavra por palavra. Então, você acha que esses homens lá embaixo vão se esgueirar para o quarto andar e espionar vocês quando vocês não estiverem prestando atenção? Assim que as palavras saíram, um silêncio tomou conta do local. A expressão no rosto de Du Qian congelou instantaneamente. Ela reagiu bruscamente, virando-se para olhar ao redor conscientemente e viu os estrelas masculinos ao seu redor. Sejam eles veteranos experientes ou jovens ídolos, olhando para ela com um olhar extremamente insatisfeito. Eu não quis dizer isso. Du Qian se apressou em se defender, sua voz até mudou de tom. Que azar! Ela falou demais e ofendeu todos os homens. Ela rapidamente ajustou sua expressão. Forçou um sorriso que ela pensou ser decente para os artistas masculinos ao redor, e então se virou para olhar para você e disse: nós moramos no mesmo prédio, tomar banho, descansar e todo tipo de coisa será muito inconveniente. Este é apenas um pedido razoável, isso também não é permitido. Ela zombou em seu coração. Este é um programa de variedades, filmado o tempo todo. Você, como instrutor, se não concordar com esse pedido razoável, terei muitas maneiras de influenciar a opinião pública para me prejudicar. Você a olhou sem expressão. O dormitório feminino fica no quarto andar. Há uma porta de ferro no final da escada que leva do terceiro para o quarto andar, e será trancada durante o descanso. Exceto para as instrutoras, nenhum homem, incluindo nós, não pode subir sem ordens. Sua voz fez uma pausa, e seu olhar pousou em Du Qian como se tivesse substância. Com um toque de escárnio. Ou será que, quando você descer, pretende não usar roupas? O rosto de Du Qian ficou vermelho instantaneamente. Isso é um ataque pessoal. Cale a boca. Sua voz soou como um trovão, ecoando nos ouvidos de todos. Du Qian sentiu uma pressão invisível vindo em sua direção. Suas pernas cederam e ela deu um passo para trás, quase desabando no chão. Você está com preguiça de olhar para ela, desviando o olhar para as estrelas masculinas com expressões variadas. Algum de vocês quer ir para o quarto andar? Por um instante, todas as estrelas masculinas balançaram a cabeça como chocalhos. Relatório, instrutor. Absolutamente não. Nós não somos esse tipo de pessoa. Muito bom. Você assentiu, seu olhar varrendo a todos. Agora todos entrem nos dormitórios, se não quiserem dormir no campo de treinamento. Dito isso, você se virou e foi embora, deixando para trás uma silhueta fria e dura. Du Qian ficou parada, seu rosto mudando de cor. Finalmente, com a ajuda de seus companheiros, ela entrou no dormitório relutantemente. Mas quando esse grupo de celebridades entrou no dormitório, todos ficaram chocados.
Tal xingou exageradamente. O que está acontecendo? Um quarto para 10 pessoas, um cômodo de cimento de quase 40 metros quadrados, com 5 beliches de ferro encostadas nas paredes de ambos os lados. 152 as tábuas da cama eram de madeira nua, nem sequer havia colchão. A boca de Messi Wang contraiu-se. 153 esta cama é muito estreita, caindo se virar, e nem há colchão. 154 como é que se dorme? O professor Ian não disse muito, ele pousou a sua mala. 155 ele olhou em volta. Nada mal. Ouvindo dizer isto, 156 ninguém se atreveu a dizer mais nada, afinal a reputação do veterano ainda estava lá. Mas quando todos estavam prestes a deitar-se para descansar, 157 a voz do professor Ian soou de repente no dormitório. Eu aconselho-vos a não se deitarem na cama. Messi Wang nem levantou as pálpebras. 158 apenas soltou um murmúrio pelo nariz e continuou a deitar-se na cama para descansar. O Yanji abriu os olhos. 159 olhou para o professor Ian com os olhos semicerrados, com leve escárnio nos lábios. O professor Ian murmurou. 160 há regras no exército. Fora do horário de descanso, não se pode sentar na cama, muito menos deitar-se. 161 se estiverem cansados, sentem-se um pouco no banquinho. Aquilo é resistente. Ouvindo dizer isto, 162 os poucos jovens deitados não refutaram, mas ninguém se moveu. A fadiga era a melhor desculpa. 163 a atmosfera ficou um pouco tensa por um momento. O Yanji riu de repente, e disse sem rodeios, 164 eu digo, veterano, cuide de si mesmo. Não é uma igreja aqui. 165 se deitar um pouco, o céu não vai cair. Assim que ele disse isto, o dormitório ficou instantaneamente silencioso. 166 o professor Ian olhou para ele com uma expressão de impotência, e não disse mais nada. No dormitório feminino do outro lado, 167 as reclamações quase viraram o telhado. Duque liderou o tumulto, dizendo, meu Deus, 168 este é um quarto para 10 pessoas, nem sequer tem uma casa de banho independente. Anshichu, enfurecida, chutou a sua mala. 169 como é que vamos viver aqui? Eu nunca vivi num lugar assim. Qual é a diferença disto de ir para a prisão? 170 do Kian pegou na borda da tábua de madeira nua com 2 dedos, como se houvesse algo sujo nela. É isso mesmo, 171 estamos aqui para participar no programa, não para sermos soldados e sofrer. Ela olhou em volta, 172 olhando para os rostos cheios de insatisfação, um brilho passou nos seus olhos. Do Kian pigarreou, 173 aumentando a voz, irmãs, não podemos deixar passar isto assim. 174 temos que nos unir e ir em grupo protestar junto da equipa do programa, exigindo a troca de dormitórios. 175 para protestar. Anshichu imediatamente concordou. Várias jovens atrizes, as tábuas da cama eram de madeira crua, nem sequer com um colchão. A boca de Messi Wang contraiu-se. Esta cama é tão estreita, que se cair a dormir, caio, e nem sequer tem colchão. Como é que se dorme nisto? O professor Shen não disse muito, ele largou a sua mala de viagem. Olhou em volta, não estava mal, ao ouvir o que ele disse. Os outros também não ousaram dizer mais nada, afinal o prestígio do veterano ainda existia. Mas quando todos se preparavam para deitar e descansar, a voz do professor Ian soou de repente no dormitório. Eu aconselho-vos a não se deitarem na cama. Messi Wang nem sequer levantou as pálpebras. Apenas soltou um leve grunhido pelo nariz e continuou deitado a descansar. O Yanji, pelo contrário, abriu os olhos. Olhou para o professor Ian com os olhos semicerrados, com um escárnio quase imperceptível nos lábios. O professor Ian murmurou. O exército tem regras. Durante o tempo de descanso, as camas não podem ser sentadas, muito menos deitadas. Se estiver cansado, sente-se um pouco num banquinho. Aquelas coisas são resistentes. Ouviu dizer isto. Os poucos jovens deitados não refutaram, mas nenhum deles se mexeu. A fadiga era a melhor desculpa. A atmosfera ficou um pouco estagnada por um momento. O Yanji de repente riu e falou sem rodeios. Eu digo, Sênior, basta cuidar de si mesmo. Não é como se tivéssemos colapsado aqui. Se eu me deitar, o céu não vai cair. Assim que ele disse isso, o dormitório ficou instantaneamente silencioso. A professora Ian olhou para ele com resignação e não disse mais nada. No dormitório dos soldados do outro lado, as reclamações quase fizeram o telhado voar. Duque liderou a revolta. Meu Deus! Este é um dormitório para 10 pessoas, nem sequer tem um banheiro privativo. Anshichu, ainda mais furiosa, chutou a mala.
Como é que vamos viver? Nunca vivi num lugar assim. Qual é a diferença entre isto e estar preso? Dukian segurou a borda da placa de parede nua com 2 dedos, como se houvesse algo sujo nela. Sim. Viemos participar do programa, não para servir no exército e sofrer. Ela olhou ao redor. Vendo rostos cheios da mesma insatisfação, um brilho passou por seus olhos. Dukian pigarreou, elevando a voz: Irmãs, não podemos aceitar isso assim. Temos que nos unir e ir coletivamente protestar com a equipe do programa, exigindo a troca de dormitórios. Protestar! Anshichu concordou imediatamente, e várias atrizes jovens também assentiram. Eu sinto que devo lutar pelos meus direitos razoáveis. De repente, uma voz fria e clara entrou. Eu sugiro que vocês não o façam. Quem falou foi Shen Ouvei, que estava arrumando seus pertences. Dukian olhou para ela desdenhosamente. Shen Ouvei, o que você quer dizer? Você quer morar neste lugar horrível? Shen Ouvei ergueu a cabeça e varreu a todos com um olhar calmo. É claro que eu não quero. Mas vocês já pensaram onde estamos? Estamos no exército. A voz dela não era alta, mas fez o grupo agitado se acalmar um pouco. Nosso protesto é contra a equipe do programa. Mas quem realmente manda é o exército. Shen Ouvei continuou arrumando sua bagagem. Vocês estão desafiando as regras do exército. Não sejam usados por outros. No final, seremos nós os azarados. As palavras dela foram como um balde de água fria sobre todos. Recia, que não tinha falado até então, também disse: Irmã Wei, você está certa. Que condições são essas? Quando eu comecei minha carreira, o barracão onde morava durante as filmagens era pior do que isso. Nem sequer tinha ar-condicionado. No verão, era como uma panela de pressão. Mas você veio de qualquer maneira, o Emelin concordou repetidamente. Eu acho que a irmã Cia está certa. Já que estamos aqui, vamos nos adaptar. As atrizes se dividiram em 2 facções distintas. A facção de resistência, liderada por Dukian e Anshichu, com um número maior, ainda indignadas. A facção de respeito às regras, liderada por Shen Ouvei e Recia, embora em menor número, com lógica clara e atitude calma. As 2 partes não cederam. O ar no dormitório estava tenso como uma corda de arco esticada, prestes a estourar. Nesse momento, um jipe militar com uma placa especial parou suavemente em frente ao prédio do escritório da base. A porta do carro se abriu. 2 figuras desceram do carro. A que liderava era uma jovem major com aparência heroica, com uma postura ereta. Seus olhos eram aguçados como os de uma águia. Era Tan Xiaolin, capitã da equipe de operações especiais Fire Phoenix. Atrás dela estava uma tenente ainda mais jovem e bonita, que também exalava um ar rebelde. Era Ye Kunshin, membro da equipe de operações especiais. As 2 entraram rapidamente no prédio do escritório e, familiarizadas, chegaram a uma sala de escritório. Tan Xiaolin ajustou e bateu na porta. Relatório. Entrem. Sua voz veio de dentro da porta. As 2 mulheres, vendo a figura familiar atrás da mesa, ficaram instantaneamente em posição de sentido. Fizeram uma saudação militar padrão. Você levantou a cabeça e olhou para as 2 soldados que elas treinaram pessoalmente. Seus olhos se suavizaram um pouco. Ela sorriu e gesticulou para que elas se sentassem. Assim que Tan Xiaolin se sentou, ela não pôde deixar de perguntar com curiosidade. Chefe, você é agora um grande general que comanda milhares de soldados. Como você pensou em aceitar esse trabalho? Ye Kunshin também inflou os lábios insatisfeita. Trazer um grupo de estrelas femininas para treinar no exército não é incomodar as pessoas? Você se recostou no encosto da cadeira e disse calmamente, sem mudar de expressão, esta é uma tarefa. Qual é o dever sagrado de um soldado? Tan Xiaolin e Ye Kunshin se assustaram e se levantaram de repente. Mantenha o corpo reto e obedeça firmemente às ordens, disse você, sorrindo e acenando com a mão. Não fiquem tão tensos. Há 40 mulheres entre os artistas que vieram desta vez, e muitas delas são problemáticas. Aquele garoto Song Kaifei está quase enlouquecendo. Tan Xiaolin entendeu imediatamente. Comandante. O senhor quer dizer, certo. Seu olhar pousou nelas. É mais conveniente para as recrutas serem treinadas por instrutoras femininas. Quanto às tarefas de treinamento específicas, Song Kaifei coordenará com vocês. Sim, Tan Xiaolin e Ye Kunshin responderam em uníssono, com um brilho nos olhos. É uma grande honra para elas poderem seguir suas ordens novamente. Você assentiu. Você apertou o comunicador interno na mesa. Gongjian, venha ao meu escritório. Logo, o instrutor Gongji abriu a porta e entrou. Comandante.
Você apontou para Tan Xiaolin e Ye Kunshin. Estas são as instrutoras femininas que encontrei para vocês. Leve-as para se encontrarem com Song Kaifei. Gong Jian assentiu. Sim. Você olhou para o relógio. Notifiquem que o pelotão de recrutas se reunirá em frente ao alojamento em 5 minutos. Nesse momento, o agudo som de apito de formação soou na base sem aviso. No alojamento masculino, quase no mesmo segundo em que o apito soou, o corpo do professor Bi saltou da cama como se tivesse uma mola. Não foi uma ação pensada, mas um instinto gravado em seus ossos. Ele vestiu as roupas habilmente e saiu rapidamente. Do outro lado, Messi Wang cobriu a cabeça com o travesseiro, irritado. O que está acontecendo? Eles não vão me deixar dormir. Liang Ji ao lado dele se sentou lentamente. Com um sorriso frio de desdém no rosto, seus movimentos eram tão elegantes quanto escolher um terno para vestir no dia seguinte em um quarto luxuoso. O alojamento feminino também apresentava uma paisagem polarizada. Shen Youvei e Recia pularam da cama quase ao mesmo tempo. As duas se olharam e viram a seriedade nos olhos uma da outra. Elas não disseram nada. Vestiram-se o mais rápido possível, prenderam o cabelo e correram para fora do alojamento. No pátio vazio abaixo do alojamento, Shen Shamin, Gong Jian e Li Erniu estavam parados como 3 torres de ferro. Imóveis. O professor Bi foi o primeiro a chegar, um pouco ofegante. Mas rapidamente se colocaram em fila. Shen Youvei e Recia, entre outras figuras, correram em sucessão, formando automaticamente algumas fileiras tortas. O tempo passava minuto a minuto, e cada vez mais pessoas chegavam atrasadas, em pequenos grupos. Esparsos, com uma expressão de relutância no rosto, Messi Wang bocejava. Com uma expressão relutante, abaixou a cabeça e caminhou para a frente. Liang Ji, com as mãos nos bolsos, caminhava lentamente, como se estivesse inspecionando suas próprias tropas, com um sorriso desdenhoso nos lábios. Já Du Qian e seu grupo pareciam estar em um tapete vermelho em um banquete. Caminhavam e conversavam, e quando chegavam a um ponto divertido, não conseguiam deixar de rir cobrindo a boca. Quando a última pessoa se posicionou, Shen Shamin ergueu o pulso, olhou para os números no relógio. 15 minutos e 28 segundos. A voz de Shen Shamin soou como um trovão, abalando o coração de todos. Vocês sabem o que 15 minutos significam? Ele deu um passo à frente, seu olhar penetrante varrendo o rosto de cada um como uma faca. No campo de batalha, isso seria suficiente para o inimigo realizar um cerco, suficiente para que suas posições fossem cobertas por fogo de artilharia 3 vezes. Seu peito subia e descia violentamente, obviamente irritado ao extremo. Ainda estrelas ídolos. Vocês são apenas alvos móveis. A maioria dos artistas ficou atordoada por essa fúria repentina e trovejante. Mas logo, o desdém começou a crescer secretamente em alguns corações. É apenas um programa de TV. Precisa ser levado tão a sério? Realmente se consideram pessoas importantes? Du Qian deu um pequeno passo à frente. Levantou a mão. Relato, instrutor. Shen Shamin franziu a testa. Disse, exigimos a troca de dormitórios. A voz de Du Qian era clara e alta. Sem o menor medo. As condições do dormitório são realmente muito ruins. 10 pessoas amontoadas em um pequeno quarto. Nem mesmo um banheiro separado. Ela olhou ao redor, parecendo buscar apoio. Viemos experimentar a vida militar. Transmitir energia positiva. Não viemos sofrer, somente em um ambiente confortável. Podemos manter o melhor estado para completar o treinamento subsequente, não é? Assim que ela terminou de falar, houve imediatamente uma onda de concordância atrás dela. Isso mesmo. Yanzi está certa. Anshishu também disse. As condições são muito rudimentares. Minha pele está com alergia. Se não trocarmos de dormitório, não treinaremos. Não treinaremos. Os olhos de Shen Shamin se estreitaram. Uma aura perigosa emanava dele. No momento em que ele estava prestes a explodir novamente, uma voz calma soou. Você disse que não treinará se não trocar de dormitório? Todos se viraram para olhar, apenas para ver que você já estava de pé nos degraus em frente ao prédio. Du Qian, ao te ver, sentiu-se ainda mais confiante. Em sua opinião, um grande líder como você certamente daria mais peso e influência, e entenderia mais sobre flexibilidade. Assim, ela ergueu o peito e respondeu em voz alta. Achamos que nossas exigências são razoáveis e justas, todos nós pensamos assim. A multidão atrás dela concordou em voz alta novamente. Como se o fato de serem muitos pudesse torná-los a verdade. Seu olhar varreu calmamente os rostos furiosos. Bom, então eu entendi.
Suas demandas, eu as aprovo. Du Qian e os outros ficaram chocados. Tão simples assim? Imediatamente, um sorriso de triunfo apareceu em seus rostos, trocando olhares de vitória. Viu? Eu sabia que seria assim. Diante do tráfego, todas as regras têm que dar lugar. Suas próximas palavras as fizeram pensar que a vitória estava garantida. Agora, todos que acham que as condições de acomodação são insuportáveis e não querem continuar o treinamento, podem ir descansar imediatamente. Então você ordenou a Shen Shamin, leve todas essas pessoas de volta aos dormitórios para descansar. Você enfatizou a palavra leve. Shen Shamin, é claro, sabia o que você queria fazer, e um brilho de excitação passou por seus olhos. Garantido! Du Qian e a maioria das pessoas insatisfeitas ainda pensavam que estavam sendo levadas de volta para descansar, e até imaginavam que poderiam se hospedar em hotéis 5 estrelas no dia seguinte, vendo as estrelas femininas subindo. Alguns artistas homens também não conseguiram ficar parados e foram em direção aos dormitórios. Você não se importou com eles. A formação original de quase 100 pessoas foi instantaneamente esvaziada pela metade, restando apenas cerca de 30 artistas, que ficaram sozinhos no amplo pátio. A área de comentários também estava em completo caos. Conseguiram acalmá-los tão facilmente? Parece que ainda é um jogo de capital. Decepcionante! Lá em cima, nossa irmã apenas fez uma exigência razoável. Ok. Não tire conclusões precipitadas. Parece que o instrutor também não pode fazer nada com essas estrelas que causam tanto alvoroço. Nosso jovem ídolo apenas queria lutar por um ambiente melhor. Qual o problema? Em meio à confusão, ninguém notou os cantos de sua boca se curvarem lentamente em um sorriso significativo. Esse sorriso continha a calma de um caçador vendo sua presa cair na armadilha. Mas esse sorriso foi visto por Shen Ouvei. Ela sentiu uma pontada de diversão em seu coração. Esse cara ia aprontar de novo. Com certeza, no segundo seguinte, você gritou no pátio. Neste momento, seu olhar se volta para a multidão restante. E vocês, também querem ir descansar? O professor Yan deu um passo à frente. Mantendo o corpo reto. Relatório, instrutor, obedeceremos a todos os arranjos. Sim, você olhou para o professor Yi com admiração. Você sabe que ele se alistou quando era jovem. Parece que a disciplina gravada em seus ossos foi completamente despertada. Na multidão, Phantom coçou a cabeça. Ele disse com um pouco de simplicidade, instrutor. Nossas roupas estão sujas de lama e suor. Podemos trocá-las primeiro? Sim. Você olha para Shen Shamin e diz, leve-os ao depósito para pegar os uniformes de treinamento. A partir de agora, o uniforme de treinamento é a sua única roupa. Ao ouvir as palavras uniforme de treinamento, os artistas presentes, especialmente os artistas masculinos, tiveram seus olhos iluminados. Era um anseio de homem. Quem não tem um sonho militar? Shen Shamin recebeu a ordem, virou-se e acenou para todos. Sigam-me. Andem mais rápido. Mais de 30 pessoas imediatamente se formaram em uma fila torta e correram em direção ao depósito com Shen Shamin. Shen Ouvei se misturou à multidão, tentando imitar a postura do instrutor à frente, endireitando as costas e balançando os braços. No entanto, sua postura de corrida era um pouco desajeitada e ela quase torceu o tornozelo várias vezes. Ela não ousou reclamar do cansaço. Ela apenas apertou os dentes e tentou acompanhar o ritmo da equipe. Você ficou parado, mas seus olhos continuaram seguindo aquela figura. Figura pequena correndo esforçadamente na equipe. Vendo sua teimosia em não ficar para trás, seus olhos inconscientemente se suavizaram. Seus olhos profundos pareciam conter estrelas esmagadas, cheios de ternura. Vocês são casados há 5 anos. Sem casamento, sem banquete, nem sequer contou a ninguém. Nesses 5 anos, você passou mais tempo no exército do que ao lado dela. Você a deve um grande casamento. Você deve a ela um título que todos conheçam. Um forte sentimento de culpa subiu em seu coração. Espere até que este programa de variedades termine. Você decidiu secretamente, depois que terminar, com certeza vou dar a ela o casamento mais grandioso. Essa ideia passou como um relâmpago. Quando você levantou os olhos novamente, aquela ternura momentânea havia desaparecido sem deixar vestígios. Em vez disso, havia frieza de caçador. Os internautas que viram essa cena explodiram instantaneamente. Meu Deus! Vocês viram o olhar que a instrutora aí acabou de dar? Eu me arrepiei só de olhar pela tela. Vi. No segundo anterior ela estava normal, no segundo seguinte ela ficou assustadora. Este cara definitivamente esteve em batalha. Caso contrário, ele não teria essa aura.
Você se virou e disse a Li Erniel ao seu lado: "Vá me buscar algumas correntes de ferro resistentes." Li Erniel não hesitou nem um pouco e se virou imediatamente para cumprir a ordem. Embora ele não entendesse a intenção do instrutor o dever de um soldado é obedecer. Quando todos os artistas restantes trocam de roupa e saem, você pegou o walkie-talkie, sua voz fria como o gelo. Shen chame. Para que os camaradas que estão descansando no andar de cima possam ter um ambiente de descanso ininterrupto. Sua voz fez uma pausa. Disse palavra por palavra: tranque a porta do dormitório deles do lado de fora. Sim, a voz de Shen Shamin estava cheia de excitação incontrolável. Ha ha ha. Trancar a porta? Confinamento físico. Essa tática é genial. Deixá-los gritar céu e terra sem resposta. É só isso. Eu estava me perguntando para que serviam as correntes de ferro, então elas são apenas para trancar portas. Que ousadia! Nos dormitórios do andar de cima, Duqian e um grupo de estrelas mimadas ouviram o som das correntes trancando a porta lá embaixo. Em vez de terem medo, eles ficaram ainda mais orgulhosos. Ouviu? Trancaram a porta? Estão com medo de que escapemos, disse uma estrela feminina, rindo. Acho que eles estão com medo de que causemos mais problemas e isso afete as filmagens. Duqian deitou-se no sofá. Com um tom de desprezo: espere. Em menos de meio-dia, a equipe do programa estará chorando pedindo para sairmos. Nesse momento, o ar-condicionado central na sala emitiu um bip e começou a funcionar. Uma rajada de vento saiu da saída de ar. Ar-condicionado também? Eles são espertos. Todos no rosto mostraram sorrisos satisfeitos, encontraram posições confortáveis e se prepararam para tirar uma boa soneca. No entanto, minutos depois, eles sentiram que algo estava errado. A temperatura na sala parecia aumentar em vez de diminuir. Este ar-condicionado está quebrado? Alguém foi até a saída de ar. Estendeu a mão para sentir. Meu Deus, está soprando ar quente. Com seu grito de surpresa, todos perceberam a gravidade da situação. A temperatura na sala continuou a subir. Em breve, tornou-se como um banho de vapor, tão quente que as pessoas não conseguiam respirar. O suor começou a pingar de seus corpos. O cabelo grudado no rosto, em uma condição miserável. Duqian, com a testa cheia de suor, disse: abra a porta rapidamente, está muito quente, queremos sair. Os artistas no andar de baixo, ouvindo o barulho, suas expressões passaram de confusão para choque. Eles não eram bobos. O ar-condicionado começou a funcionar de repente no andar de cima, a porta foi trancada com correntes no andar de baixo, e então os gritos do andar de cima soaram como se estivessem sendo cozidos vivos. As três coisas conectadas, uma verdade terrível apareceu na mente de todos. As mensagens na sala de transmissão ao vivo em um breve momento. Após o silêncio, o local explodiu completamente. Eu entendo, o ar-condicionado está soprando ar quente. 327 Isso é aquecimento físico, sauna forçada, meu Deus. 328 Isso é muito cruel, eu pensei que trancar a porta era o limite, eu não esperava por esse tipo de manobra. 329 Matar a alma, o instrutor é realmente o avô das táticas. 330 Lá embaixo, Shen Sham encaminhou até a equipe sem expressão, ignorando os gritos lá de cima. 331 Todos, descansem no local por 10 minutos. Sua voz soou neste momento. 332 Peça a equipe de cozinha para preparar um pouco de sopa de feijão mungo gelada para aliviar o calor dos camaradas que estão sendo disciplinados lá embaixo. Daqui a poucos minutos, um soldado da equipe de cozinha vestindo um 333 uniforme de chefe branco, empurrando um pequeno carrinho de aço inoxidável, apareceu. Todos olhavam um para o outro. 334 Ninguém ousou ir primeiro. Foi um artista homem corajoso que 335 hesitantemente se aproximou e pegou uma tigela. Ele provou um gole e, num instante, seus olhos brilharam. 336 Glug, glug. Ele bebeu toda a tigela de sopa de feijão mungo em um gole, soltando um suspiro de profunda satisfação. 337 Eu finalmente estou vivo. Essa frase foi como o toque de um ataque, e todos correram como loucos. 338 Phantom mal conseguiu pegar uma tigela. O líquido gelado deslizou por sua garganta quente, dissipando instantaneamente todo o calor. 339 Ele não pôde deixar de suspirar. Na verdade, o exército é muito bom. As pessoas ao redor concordaram em uníssono. 340 Esqueceram completamente o medo de serem dominados poucas horas antes. Ha ha ha, olhe para a pouca ambição de Phantom. 341 Comprado com uma tigela de sopa de feijão mungo. Lá em cima,
O inferno está fervendo. Lá embaixo, a paz reina. 342 O contraste é muito cruel. Eu declaro que este não é mais um simples programa de variedades militar. 343 Esta é a canção de gelo e fogo. Enquanto isso, a temperatura no dormitório lá em cima já havia 344 atingido um nível sufocante. O ar estava escaldante e a respiração nos pulmões queimava. 345 Várias atrizes estavam completamente exaustas, caídas no chão, sem forças nem para chorar. 346 Messi Wang agora tinha os olhos vermelhos como os de uma besta encurralada. Ele rugiu. 347 Ele chutou com força a porta maciça. Com um estrondo, a porta não se moveu. 348 Messi Wang, no entanto, abraçou o pé e pulou em um pé no lugar, com dor, xingando sem parar. 349 Uma atriz apontou para a saída de ar-condicionado central no teto, com a voz fraca e apavorada. 350 Desligue. Isso é aquecimento físico, sauna forçada. Meu Deus! Isso é muito severo. Achei que trancar a porta fosse o limite. Nunca pensei que haveria tal manobra. Matando pessoas e destruindo corações. Matando pessoas e destruindo corações. Instrutora E é a ancestral da tática. Lá embaixo, Shen Sham encaminhou calmamente até a frente da equipe, ignorando os gritos lá de cima. Todos, descansem no lugar por 10 minutos. Sua voz soou. Peçam ao pessoal da cozinha para preparar um pouco de sopa de feijão mungo gelada para refrescar os camaradas no andar de cima que estão seguindo as regras. Minutos depois, um soldado vestindo um uniforme branco de cozinheiro, empurrando um carrinho pequeno de aço inoxidável, aproximou-se. Todos se olhavam. Ninguém ousava dar o primeiro passo. Um artista ousado hesitou em se aproximar e aceitou uma tigela. Ele provou um gole. Em um segundo, seus olhos se iluminaram de repente. Gulp, gulp. Ele bebeu toda a tigela de sopa de feijão mungo de uma vez, soltando um suspiro de satisfação extrema. Eu finalmente estou vivo. Essa frase foi como o toque de um clarim de assalto. Todos enlouqueceram e avançaram. Fantong finalmente conseguiu uma tigela. O líquido gelado deslizou por sua garganta quente, dissipando instantaneamente todo o calor. Ele não pôde deixar de suspirar. O exército também é muito bom, hein? As pessoas ao redor concordaram em uníssono, completamente esquecidas do medo de serem dominadas horas antes. Ha 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 ha! Olhem o que Fantong tem para oferecer. Com uma tigela de sopa de feijão mungo você já foi comprado. Lá em cima estão sofrendo. Aqui embaixo a vida é boa. A comparação é muito cruel. Eu declaro, isto não é mais um simples reality show militar. É a canção de gelo e fogo. Ao mesmo tempo, no dormitório lá em cima, a temperatura já atingiu um nível sufocante. O ar estava escaldante. Cada inspiração queimava os pulmões. Várias estrelas femininas estavam completamente exaustas, caídas no chão, sem forças nem para gritar. Messi Wang, com os olhos vermelhos como uma fera encurralada, soltou um rugido. E deu um pontapé violento na porta maciça, que tremeu com um estrondo, mas permaneceu imóvel. Messi Wang, no entanto, agarrou o pé e saltou dolorosamente num pé, xingando sem parar. Uma estrela feminina apontou para a saída do ar-condicionado central no teto, a sua voz fraca e assustada. Quebrem-no, quebrem-no, vamos esmigalhá-lo. Mas, quando Messi Wang pegou uma cadeira pronto para bater no ar-condicionado, o alto-falante no canto da sala de repente soou, e a voz desprovida de emoção de Shen Sham ecoou claramente na sala, um lembrete amigável a todos. Todas as instalações no dormitório são propriedade pública do exército. Destruir arbitrariamente as coisas do exército. Vocês sabem as consequências? Messi Wang, segurando a cadeira, congelou instantaneamente. Todos ficaram parados no lugar, as palavras detenção e multa caíram como duas bacias de água gelada sobre eles, fazendo-os acordar instantaneamente de sua fúria. Eles eram figuras públicas, estrelas, com esse tipo de ficha criminal. Mesmo que fosse apenas detenção administrativa, significaria o fim completo de suas carreiras de atuação, ninguém se atreveria a correr esse risco. Clique. A cadeira na mão de Messi Wang caiu no chão, Duqian desabou no chão. E ela gritou relutantemente para o alto-falante, vocês estão nos detendo ilegalmente, estão nos torturando. Eu posso. A voz de Shen Sham no alto-falante era calma. Abrir a porta agora mesmo para deixá-los sair. Todos ficaram felizes. A luz da esperança acendeu em seus olhos. E então, todos, montem um treinamento de campo armado de 8 quilômetros, executem imediatamente.
A voz de Shen Shamin ainda estava calma, a luz da esperança se extinguiu instantaneamente, e toda a sala caiu em um silêncio mortal. Restava apenas o som do vento quente do ar-condicionado soprando em direção a eles, como se estivesse zombando deles impiedosamente. Messi Wang abraçou seu pé vermelho e inchado, olhando ferozmente para a saída de ar-condicionado, mas não se atreveu a fazer mais nada. Du Qian desistiu completamente de resistir. Todo o seu corpo encolheu no canto perto da porta, seus olhos estavam vazios, apenas o som de soluços finos intermitentes podia ser ouvido. Seu orgulho, seu senso de superioridade, foram esmagados por essa onda de calor escaldante neste momento. Nesse momento, você estava recostado em uma cadeira, de olhos fechados, descansando, e ouviu várias maldições vindo pelo fone de ouvido. Você nem abriu os olhos. Apenas franziu a testa imperceptivelmente, muito barulhento. Shen Shamin, que estava parado atrás de você, entendeu imediatamente. Pegou o walkie-talkie e disse com uma voz fria e sem temperatura: Ermil, aumente a temperatura do andar de cima em mais 2 graus. Em breve, o som do ar-condicionado soprando no dormitório não diminuiu. Pelo contrário, o vento ficou mais forte, e uma onda de ar ainda mais quente jorrou, amaldiçoando a saída de ar. Messi Wang ficou completamente confuso. E não apenas ele, todos na sala ficaram confusos. Por que a temperatura continua a subir? Esse tipo de tortura imprevisível era mais destrutivo para a vontade do que a punição corporal pura. O tempo passava minuto a minuto. Às 11 horas, não havia mais som nos dormitórios do andar de cima. Restava apenas o sopro quente do ar-condicionado que continuava a rugir incansavelmente. Li Ermil ficou de guarda no corredor, ele se aproximava da porta de tempos em tempos. Mas não ouviu nenhum som e sentiu um arrepio. Pegou o walkie-talkie. Comandante, não há nenhum movimento no andar de cima. Se isso continuar, tenho medo que... Tenha medo que alguém morra de verdade. Shen Shamin ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pedindo instruções. Rapidamente, sua voz fria e dura soou novamente, a berrar à porta. Imediatamente, a voz fria de Shen Shamin ecoou no silêncio do dormitório. Atenção geral! Vocês têm 1 minuto para se reunirem lá embaixo. Os que se atrasarem arcarão com as consequências. As estrelas, que antes pareciam lama, ao ouvir a palavra reunir, sentiram como se tivessem recebido uma injeção de adrenalina. O instinto de sobrevivência superou toda a humilhação. Levantaram-se com mãos e pés, correndo para a porta, rolando e tropeçando ao saírem. Em menos de 40 segundos, todos estavam desarrumados na área aberta lá embaixo. Shen Shamin ficou diante deles, seu olhar varrendo os rostos envergonhados de cada um. Quem ainda se recusa a obedecer à administração agora? Um silêncio total. Ninguém se atrevia a falar, nem mesmo a olhar para ele. Em meio ao silêncio, não se sabe quem, com uma voz rouca e chorosa, murmurou em voz baixa: É tudo culpa de Messi Wang por ter ido contra o instrutor-chefe. Essa frase foi como um gatilho. As reclamações começaram a se espalhar pela multidão. E Du Qian, se vocês não tivessem liderado, como poderíamos sofrer esse tormento? Os aliados que antes estavam juntos contra o inimigo se desintegraram instantaneamente sob pressão absoluta. Começaram a se morder. Dê a ordem aos instrutores ao lado para levarem as pessoas de volta e as punirem adequadamente. As palavras punir adequadamente trouxeram esperança aos corações das estrelas, que pensaram que seriam levados para lavar e se arrumar. Apenas os cantos da boca dos instrutores se curvaram em sorrisos significativos. Você olhou para o relógio. A refeição seria servida pontualmente às 12. Assim que você terminou de dar a ordem, um jovem instrutor de porte ereto caminhou para a frente da fila. Este era He Shengguan, que seria o líder de turma responsável por eles a partir de agora. A visão de He Shengguan varreu a todos. Com voz clara e forte, cada pelotão, alvo, dormitório. Correr! A ordem foi dada, sem espaço para hesitação. Como se tivessem saído do inferno, as estrelas arrastaram suas pernas pesadas como chumbo e começaram a se mover novamente. No corredor, havia dezenas de sacos de bagagem de lona verde militar empilhados. Em cada saco, um nome estava pintado em tinta branca. He Shengguan apontou para a pilha de sacos de bagagem e continuou a dar instruções. Encontre o saco com o seu nome. Voltem imediatamente para os seus dormitórios. Na sacola estão todos os seus pertences pessoais necessários para as próximas 2 semanas. Agora, vocês têm 20 minutos para se lavar. Troquem de roupa. Em 20 minutos, todos devem estar de uniforme de treinamento e reunidos lá embaixo. Comecem! Ao soar da ordem,
As estrelas, que antes estavam cheias de languidez, moveram-se como se tivessem o avanço rápido ativado, correndo desordenadamente para os sacos de bagagem. O banheiro dos artistas masculinos ficou instantaneamente lotado. A pia era um longo canal de cimento com uma fileira de torneiras antigas espaçadas uniformemente. O verdadeiro problema ocorreu no vestiário. Apenas 10 cabines precisavam atender quase 80 artistas masculinos no andar de cima e no andar de baixo, enquanto todos empurravam e empurravam. E discutiam sobre quem deveria ir primeiro. Puyanji pegou seus artigos de higiene pessoal e caminhou diretamente para a porta da primeira cabine. As pessoas que estavam discutindo antes, ao encontrarem seu olhar, logo abriram caminho. O professor Ri olhou para esta cena. Ele apenas balançou a cabeça e não disse nada. Ele abriu uma torneira e lavou o rosto calmamente. Ele disse ao velho H.U. ao lado dele, na nossa época, onde havia cabines, era apenas um grande banho comunal. Dezenas de homens nus, uma fileira de torneiras, esfregando as costas uns dos outros. Isso era animado. Havia uma pitada de nostalgia de alguém que já passou por isso em seu tom. Diferente da tensão entre os artistas masculinos, as artistas femininas estavam muito mais harmoniosas. 20 pessoas usando 10 cabines, mais do que suficiente. Os 20 minutos passaram num piscar de olhos. Quando todos trocaram para aquele uniforme de treinamento novo e ficaram em frente ao espelho do dormitório, todos que haviam trocado o uniforme de treinamento ficaram atordoados. Eles diziam que ser soldado era uma piada sobre a profissão, mas quando este uniforme, que representava a honra, foi vestido em seus corpos, um sentimento de santidade sem precedentes surgiu espontaneamente. A atitude preguiçosa e decadente original foi completamente lavada por este verde militar. Oh meu Deus, meu marido fica tão bonito de uniforme. Saiam, fãs idiotas. Que irmãozinho, irmãozinho? Você não viu o que ele fez antes? Falando a verdade. Algumas pessoas parecem príncipes mesmo vestindo a túnica imperial, mas elas ainda exalam uma aura efeminada, sem qualquer senso de virilidade. Na transmissão ao vivo, o tópico do uniforme militar fez com que os comentários explodissem em uma nova discussão. Meio-dia. Todos apareceram pontualmente na área aberta abaixo. Pechengo andava de um lado para o outro na frente da fila, examinando a todos. Muito bem, ninguém recuou desta vez. Agora vamos para o refeitório comer. Ao ouvir a palavra comer, os olhos de todos se iluminaram. Eles não bebiam nada desde a manhã e passaram por aquele tormento. Eles já estavam famintos de estômago vazio. No entanto, as palavras seguintes de Reshenguan fizeram seus corações afundarem novamente. Mas, antes de apertar, há mais uma coisa. Ele parou, 427 olhando para o dormitório, ia dobrar o edredom. Quando estiver dobrado, a refeição começa. 428 dobrar o edredom? A maioria das estrelas ficou chocada e, em seguida, sentiu um alívio. 429 o que é isso? É só dobrar o edredom, até uma criança de 3 anos sabe fazer. 430 no meio da multidão, apenas o professor I e o professor U, no momento em que ouviram sobre dobrar o edredom, se entreolharam. 431 havia solenidade em seus olhos. Outros não sabiam, mas eles, que realmente estiveram no exército 432 sabiam muito bem. As 3 palavras dobrar o edredom eram simplesmente um pesadelo sem fim para os novos recrutas. 433 todos se viraram e caminharam em direção ao dormitório, a maioria com passos relativamente leves, 434 até com uma pitada de alívio de terem escapado por pouco. É só dobrar o edredom? No dormitório, 435 o instrutor Reshenguan já estava esperando. Ele estava com as mãos nas costas, olhando friamente para todos. 436 olhem a organização de vocês. 437 toalhas de banho, escovas de dente, copos. 438 sapatos, a direção em que estão colocados é uniforme. Todos olharam instintivamente para suas camas. 439 com certeza, as coisas estavam espalhadas de forma desorganizada, sem qualquer padrão. 440 todos os itens devem ser uniformes, as escovas de dente com as cerdas voltadas para a esquerda, as toalhas de banho com a abertura voltada para fora. 441 Reshenguan deu uma série de ordens, e todos começaram a organizar apressadamente, mas estavam ainda mais confusos. 442 E isso é necessário? Agora. 443 A voz de Reshenguan soou novamente. Ele caminhou até uma cama vazia, onde havia um edredom verde militar. 444 Ele jogou o edredom à sua frente, que se abriu no ar. 445 Vai começar, vai começar.
446 O projeto clássico de dobrar o edredom vai começar. TSC. O que há de tão interessante nisso? 447 Eu também sei dobrar. Irmão lá de cima, escute, não é. 448 Dobrar o edredom no exército não é a mesma coisa que sua mãe mandar você dobrar o edredom. Mas Shengua não deu atenção aos olhares de todos. 449 Suas ações eram fluidas e extremamente rápidas, tão rápidas que deixavam as pessoas tontas. Em apenas pouco mais de 10 segundos, 451 edredom quadrado, como um pedaço de tofu seco verde, foi dobrado. O dormitório inteiro ficou em silêncio. 451 Todas as estrelas arregalaram os olhos, como se tivessem visto algo inacreditável. 452 Isso é um edredom. 453 Dos itens esfregou os olhos e perguntou incrédulo. Isso era completamente de... Seu olhar varreu o prédio do dormitório. Isso é arrumar a cama. Você come quando a cama estiver arrumada. Arrumar a cama. A maioria das estrelas ficou chocada por um momento, e então suspiraram aliviadas em seus corações. Que tipo de coisa é essa? Não é só arrumar a cama? Até uma criança de 3 anos sabe fazer isso. No meio da multidão, apenas o professor e o professor Wu trocaram olhares no momento em que ouviram sobre arrumar a cama. Em seus olhos havia seriedade. Outros podem não saber, mas aqueles que realmente serviram no exército sabiam muito bem. Para os novos recrutas, as 3 palavras arrumar a cama eram simplesmente um pesadelo sem fim. Todos se viraram imediatamente e caminharam em direção ao prédio do dormitório. A maioria dos passos ainda era leve. Até com uma pitada de alívio por terem escapado por pouco. Não é só arrumar a cama? No dormitório. O instrutor Rechenguan já estava esperando. Ele estava com as mãos nas costas, seu olhar varrendo friamente cada um deles. Vejamos a organização de vocês. Toalhas, escovas de dente, copos, sapatos, a direção em que são colocados é unificada? Todos olham instintivamente para as suas camas. Com certeza, os itens estavam espalhados desordenadamente, sem qualquer ordem. Todos os itens virados para a mesma direção, as cabeças das escovas de dentes viradas para a esquerda, as aberturas das toalhas viradas para fora. Rechenguan deu uma série de instruções e todos começaram a arrumar desajeitadamente, mas sentiram-se ainda mais confusos. Isso é necessário? Agora, vejam-me! A voz de Rechenguan soou novamente, e ele caminhou até uma cama vazia, onde havia um edredom verde militar. Ele varreu o edredom à sua frente com força, e o edredom desdobrou-se no ar. Está a chegar, está a chegar. O projeto clássico de dobrar edredons está a chegar. O que há de tão interessante nisso? Eu também sei dobrar, irmão lá em cima, todos os dias, não é? Dobrar edredons no exército é diferente de a sua mãe lhe pedir para dobrar edredons. Rechenguan ignorou o olhar de todos. Seus movimentos eram fluidos, tão rápidos que deixavam as pessoas deslumbradas. Em apenas alguns segundos, um cobertor perfeitamente quadrado, como um pedaço de tofu verde, estava pronto. Tian-tian, todo o dormitório ficou em silêncio. Todas as estrelas arregalaram os olhos, como se tivessem visto algo inacreditável. King, este é um cobertor. Dos itens esfregou os olhos, perguntando incrédulo. Isso era completamente diferente de como ele imaginava dobrar um cobertor. Meu Deus, isso é mágica? Esse efeito é realmente conseguido com um cobertor? 452 Este é o lendário bloco de tofu. Meu primo que serviu no exército me falou, mas eu não acreditei. Hoje acreditei. 453 Mas só queria perguntar, qual a utilidade de dobrar assim? Não dá para comer. 454 Ainda preciso desdobrar para dormir? Isso não é irritante? Logo, alguns veteranos na sessão de comentários vieram explicar. 455 Dobrar o cobertor não é dobrar o cobertor, é disciplina. 456 É obediência, é fazer com que as palavras ordem e proibição sejam gravadas em seus ossos, exatamente. 457 Quando todos os seus detalhes são padronizados, você pode obedecer absolutamente no campo de batalha. É um temperamento espiritual. 458 Entendi. De repente parece fazer muito sentido, fui superficial. 459 De repente entendi por que alguns rapazes bonitinhos parecem efeminados mesmo de uniforme militar, é isso que lhes falta. 460 Um senso de disciplina que emana dos ossos. No dormitório, Rechenguan bateu a poeira das mãos. 461 Seu olhar varreu a multidão, eles entenderam. Vamos começar agora. 462 Lembrem-se, vocês têm apenas uma chance.
Quem tiver o cobertor não aprovado, jogue-o na piscina lá embaixo. 463 Depois, pesquem e continuem dobrando. Comerão quando o cobertor estiver bem dobrado. 464 O comando foi dado, e todos como que acordaram de um sonho, correndo para suas camas. 465 No entanto, quando eles colocaram as mãos sobre aquele cobertor verde militar, eles experimentaram o desespero. 466 Ai meu Deus, por que esse cobertor é tão duro? Panton suava profusamente. 467 Isso simplesmente não pode ser achatado. Murmúrios de insatisfação surgiram, os cobertores em suas mãos pareciam ter vida própria. 468 Por que não obedecem? No entanto, o professor Lee, no meio da multidão, ficou atordoado no momento em que tocou o cobertor. 469 Imediatamente, uma surpresa imperceptível surgiu em seu rosto. Este cobertor é velho, os outros não sabem. 470 Mas ele sabia muito bem que, para dobrar o bloco de tofu, um cobertor novo é o inferno. 471 Porque cobertores novos têm muita elasticidade, não importa o quanto você os pressione, eles retornarão teimosamente à sua forma original, sendo extremamente difíceis de moldar. 472 Este cobertor velho, dormido e pressionado por soldados por muitos anos, na verdade é mais fácil de formar bordas, parece. 473 O olhar do professor Yi casualmente varreu para fora da janela. O instrutor não estava realmente tentando dificultar as coisas para eles. Pensando nisso, 474 O professor Yi ficou mais relaxado. Ele respirou fundo e começou a operar passo a passo de acordo com as etapas que lembrava. 475 Logo, que, embora não perfeito, já tinha. Esta é a lendária forma de tofu. Meu primo que serviu no exército me contou, eu não acreditei. Hoje, acredito. Mas eu só quero perguntar, qual o uso de dobrá-lo assim? Não dá para comer. Para dormir, você tem que desdobrá-lo. Não é só perturbar as pessoas. Em breve, alguns veteranos nas transmissões ao vivo vieram para explicar. Dobrar cobertores não é sobre cobertores, é sobre disciplina. É sobre obediência, é para te fazer gravar as palavras ordens executadas, proibições obedecidas em seus ossos. Exato. Quando todos os seus detalhes forem padronizados, você poderá ser absolutamente obediente no campo de batalha. Isso é um treinamento espiritual. Entendo. De repente, sinto que faz todo sentido. Fui superficial. De repente, entendo por que alguns jovens atores parecem afeminados mesmo vestindo uniformes militares. É porque eles não têm isso. O senso de disciplina que emana de seus ossos. No dormitório, Shengon bateu a poeira das mãos. Seu olhar varreu a multidão. Entenderam? A partir de agora. Lembrem-se, vocês só têm uma chance. Quem não tiver o cobertor em ordem, eu o jogarei na piscina lá embaixo. Então o pegue e continue dobrando. Só quando terminar de dobrar é que poderão comer. Com a ordem dada, todos voltaram à realidade como se acordassem de um sonho e se apressaram para suas camas. No entanto, quando colocaram as mãos nos cobertores verde-militares, sentiram o que era o desespero. Oh, céus! Por que este cobertor é tão duro? Pantone estava suando de preocupação. É impossível de achatar. Os lamentos de Yuan Ao se ergueram um após o outro. Os cobertores em suas mãos pareciam ter vida própria. Ninguém obedecia, mas no momento em que o professor Yi tocou na colcha, ele congelou. Imediatamente, uma surpresa imperceptível apareceu em seu rosto. A colcha era velha. Ninguém mais sabia. Mas ele sabia muito bem. Para cubos de tofu perfeitos, uma colcha nova é um inferno. Porque colchas novas são muito elásticas, não importa o quanto você as amasse, elas se recuperarão teimosamente, sendo muito difíceis de moldar. Mas essas colchas, dormidas por veteranos por muitos anos, são mais fáceis de formar vincos. Parece que... O olhar do professor Yi casualmente varreu para fora da janela. O oficial Yi não queria realmente dificultar as coisas para eles. Pensando nisso, o humor do professor Yi relaxou bastante. Ele respirou fundo e começou a operar passo a passo de acordo com as etapas em sua memória. Rapidamente, uma colcha que não era perfeita, mas já parecia ter 7 ou 8 décimos de sua forma. O coberto de tofu apareceu em sua cama. Professor Lee, você é incrível! Pantong exclamou. Este grito atraiu a atenção de todos. Todos se reuniram e olharam para a obra-prima do professor Yi. O professor Yi não guardou o segredo. Ele pacientemente começou a explicar os pontos importantes para as pessoas ao redor. A atmosfera de aprendizado em todo o dormitório era sem precedentes. Afinal,
Ninguém queria que seu cobertor fosse jogado na pia do banheiro para ser lavado. No entanto, sempre há exceções. Assim como os membros estavam aprendendo com o aluno nota 10, professor e estavam progredindo sob sua liderança, outros dormitórios estavam cheios de desespero. Messi Wang olhou para o cobertor na frente dele, que parecia uma poça de lama. No rosto bonito dele, uma rachadura apareceu pela primeira vez. Ele tinha usado toda a sua força. Mas o cobertor simplesmente não o obedecia. Seus companheiros de equipe ao lado dele estavam em situações semelhantes, todos com rostos tristes. Suando profusamente, eles estavam realmente impotentes com seus cobertores. O tempo passava segundo a segundo. A área da terceira turma estava assustadoramente silenciosa. O rosto delicado de Messi Wang estava agora cheio de confusão. Essa coisa, ela não é razoável. Byung-Tal ao lado dele já havia desistido de usar as mãos e estava tentando usar todo o peso do seu corpo para pressionar o cobertor. Du Ziten ainda estava se esforçando. Ele apertou cuidadosamente um canto, mas o cobertor era tão mole quanto sem ossos. Assim que uma pequena forma apareceu, ela desabou novamente assim que ele a soltou. E o mais tranquilo nesta zona de desastre era Fu Yanji. O cobertor em sua cama também não estava dobrado. Em sua opinião, um pequeno assunto como esse não precisava de sua intervenção. Ele olhou em volta para seus companheiros de equipe de porco. Vocês não têm mãos? Vocês não conseguem fazer uma coisa tão pequena? Terminem logo e dobrem meu cobertor também.